Muito bem, pessoal, estamos aqui ao vivo hoje, dia 25 de janeiro, às 11 horas e 1 minutinho. Estamos aqui terminando de alinhar a nossa pauta para a live de hoje. Lembrando que estamos na segunda etapa, na segunda fase da discussão de que tipo de taxa é melhor, né? Taxa cobrada pelo valor patrimonial, pelo valor de mercado, ou percentual de receitas. Como vocês sabem, eu iniciei esse debate algumas semanas atrás. E está em aberto ainda, né? Lembrando que o meu e-mail, marcos.barone@sunoresearch.com.br, está 100% disponível. Algumas pessoas pediram aquela planilha para fazer as suas análises. O Henrique foi uma pessoa que pediu a planilha também, fez um estudo que vai apresentar para vocês aqui hoje. E a Giovana, já conhecida de vocês, do canal Ticker do Investidor, ela fez, na verdade, um contato inicial para a gente falar sobre esse assunto, mas como ainda não tinha amadurecido aquela planilha, aquelas coisas todas, nós fizemos um bate-papo sobre diversificação em fundos imobiliários e agora ela volta aí sim para fechar o seu estudo. Lembrando que a Giovana Della Páscoa, do canal Ticker do Investidor, é investidora e administradora de empresas, e o Henrique Della Bari, investidor e engenheiro ambiental. Ambos receberam uma orientação única e simples. Podem falar o que quiser, podem falar de qualquer fundo, de qualquer gestora, tanto pelo lado positivo quanto pelo lado negativo, uma vez que o exemplo prático, ele é fundamental nessa situação que nós estamos agora, de levantar esses debates. Tivemos aqui também a procura de alguns gestores que querem falar sobre o assunto também, para mostrar o lado da gestora, para mostrar como é que é o dia a dia e os custos de uma gestora. Porém, como eu prometi para vocês, eu não quero a interferência, por enquanto, dos gestores nas lives, deixando com que o público, né, deixando com que os investidores cumpram aí o papel de trazer as suas propostas. Eu acho que vai ser um debate melhor quando nós tivermos mais outras frentes de discussão abertas aí, tá bom? Giovana, seja bem-vinda. Henrique, seja bem-vindo. Tudo bem com vocês? Tudo bem, professor. Obrigado. Henrique, prazer estar aqui novamente, né, para a gente conversar um pouquinho sobre as taxas. É isso aí, né? O assunto do final do ano passado, então, conforme prometido, vamos começar a trabalhar. Hoje é um dia que eu falo bem pouquinho, e a gente assiste aqui tudo de camarote. Lembrando que a live vai ficar gravada, vai ficar disponível, vocês poderão compartilhá-la depois sem problema nenhum. E, de novo, não é um debate conclusivo, estamos na segunda etapa, na segunda live. Giovana, a casa é sua, deixa só eu voltar aqui no nosso original aqui. Então, canal Ticker do Investidor, tá aí os dados, né? Isso aí, Telegram, Instagram, YouTube, né? Tivemos aí várias pessoas novas entrando depois da live que tivemos aqui. Obrigada pela oportunidade mais uma vez. Então, a gente vai discutir hoje sobre o que é melhor. Eu coloquei algumas premissas e organizei a minha linha de raciocínio na medida em que eu sou uma investidora, né? Então, eu estou aqui na condição de investidor. Então, o que eu coloquei aqui? Eu fiz uma timeline do investimento. O que acontece na vida de um fundo imobiliário? Né, para os gestores depois vão ter a oportunidade de contar o que acontece por trás e como isso impacta eles, né, a vida do FII em relação a custos e tudo mais. Mas aqui o que nos interessa, né, como investidor. Então, a partir do que o Baroni colocou na live que ele fez, né, nessa primeira etapa, eu tentei organizar o meu raciocínio para ver qual é o resultado final de tudo isso. Então, um fundo imobiliário, ele passa primeiramente por um IPO. Nesse IPO, o que pode acontecer? Pode acontecer uma valorização ou uma desvalorização da cota, né, dependendo da agilidade do gestor em alocar esses recursos ou não. Aí tem as primeiras alocações e isso impacta direto ou indiretamente na receita, né? O que acontece hoje com a taxa Selic baixa, quanto mais tu demora a alocar os recursos captados, mais espreme o dividend yield, mais o fundo sente isso e a cota mercado tende a dar uma retraída no seu valor. Depois que há essas primeiras alocações e as receitas, existe o primeiro relatório de valor patrimonial. O fundo vai lá e contrata e diz, o valor patrimonial aqui da auditoria deu X a mais ou X a menos. E aí pode vir as primeiras subscrições, né? Então, o fundo quer aumentar seu tamanho. E aí vai lá e capta mercado junto aos cotistas recursos para isso. Depois, com essa subscrição, vem de novo o ciclo, valorização e desvalorização do ativo, as novas alocações, e isso vira
de certa forma, um PDCA, né? A partir tem relatório de valor patrimonial, subscrição, valorização, locação, e assim é que o fundo vive atualmente. Então, com base nessas premissas da timeline do investidor, eu tentei me colocar ali e digo, tá, e agora eu olho a planilha que o Baroni fez, o que eu vou fazer? Como é que eu vou analisar isso? Então, primeira parte é, eu parto da planilha base dele. Planilha base dele, onde eu vou analisar a primeira coisa, o IPO, a segunda é o valor, aumento ou diminuição do seu valor patrimonial, um aumento ou diminuição do seu valor a mercado, um aumento ou diminuição das receitas, o cap rate e a vacância. Então, com base nisso, se vocês olharem esses 6 pontos, os 6 pontos estão, de alguma forma, refletidos na timeline. Então, eu peguei isso e digo assim, bom, agora nós vamos começar a traçar os cenários com base nesses 6 itens. O que acontece se, vamos lá, Baroni, para a próxima, o que acontece se um fundo imobiliário no IPO? No IPO, o que acontece? Partindo da premissa base, da planilha base do Baroni. A planilha base do Baroni era o valor patrimonial a 100, valor a mercado a 110. Como no IPO eles tendem a ser o mesmo valor, então o que acontece? O valor patrimonial e a taxa de receita lá é igual, mas o que vai cair é o valor a mercado. Por quê? Porque eu saí de 110 para 100, né? Para iniciar toda a base na planilha do Baroni. Senão, seria tudo igual, 100% igual. Valor patrimonial, valor a mercado e receita, tudo igual, porque tu está começando o fundo agora. Como eu tenho a planilha base, eu diminui o valor de mercado, então isso quer dizer que ele diminuiu também o seu valor. Preste atenção aqui, e eu acho importante só os percentuais do valor patrimonial ali, ó, 13,8%, 13,8% e 15%. E eu vou destacar no cenário seguinte este percentual para depois justificar lá no fim. Muito bem, tendo o valor o IPO, o que vem depois? O aumento do valor patrimonial. Eu vou analisar tanto o aumento do valor patrimonial quanto a diminuição. Se nós aumentarmos o valor patrimonial, o que acontece? Tanto o mercado quanto o patrimônio, eles sobem. É natural isso. É o reflexo do mercado. Por quê? Porque você aumentando o valor patrimonial deve vir de uma emissão, deve vir de uma reavaliação dos ativos, de alguma coisa nesse sentido, que você vai aumentar esse valor patrimonial. Então, o mercado vê isso com bons olhos e sobe o preço. De outro lado, e a taxa de receita no primeiro momento continua igual. De outro lado, quando há diminuição do valor patrimonial, que é a próxima página, acontece o quê? Acontece exatamente o contrário do aumento. Então, cai o valor patrimonial e cai o valor a mercado. Basicamente, é isso que a planilha está refletindo. Então, quando há o aumento, sobe, quando há a diminuição, cai. E, peraí, Baroni, só para destacar os percentuais ali. Aqui, nesse caso, na diminuição está 8%, 9% e 15%. Na anterior, eu acho que ela se mantém 13%, 14%, isso, ó. Aqui, 20% e 22%. O que isso quer dizer também? E isso aqui eu acho que é importante a gente parar e dar uma analisada. Quando aumenta o valor patrimonial, o percentual também aumenta. Tem gestoras aqui que estão entregando excelentes dividend yield, mas estão abocanhando 25% da receita bruta. Então, a gente também tem que ter cuidado de olhar acima de 25%. A gente também tem que olhar esses percentuais. Se você, o reflexo do seu rendimento está no quanto tem de receita para distribuir. Em outras palavras, é isso, né? Quanto maior a receita, né, mais tu vai ter a distribuir. Então, a gente tem que ter cuidado aqui dos percentuais. Não estou dizendo que é certo ou que é errado, mas esse ponto a gente tem que olhar, porque, na minha análise, 25% mesmo entregando é um ponto de atenção. Não estou falando que é justo ou injusto, é apenas um ponto de atenção. Então, a gente fez a análise do aumento e diminuição do valor patrimonial, aqui cai bem, né, perto de 10%. E, então, o que a gente vai, quando acontece o aumento do valor a mercado? O que isso quer dizer? Que provavelmente teve novas emissões, já teve algumas alocações. Hoje, o mercado, quem não está tendo agilidade, tudo que é tijolo que está demorando um pouco mais para alocar, que é o processo natural, o mercado está
batendo em cima disso. Então, essa questão da alocação e das emissões aqui é muito importante, né, porque o mercado sente isso. Então, quando tu tem esse valor de mercado, né, quando tu tem esse aumento, a única coisa que aumenta é efetivamente o valor de mercado, tanto o valor patrimonial quanto as receitas, eles ficam o mesmo valor. E os percentuais, eles giram entre 13%, 14%, 15%, o que pode ser bem mais aceitável. No caso da diminuição do valor de mercado, o que acontece? Só cai realmente a taxa de valor de mercado. Não tem outra coisa para cair aí, reflexo pura e simplesmente de como o mercado está vendo o fundo imobiliário aí e o seu valor de cotas, ok? Seguindo, então, a gente tem uma análise de aumento das receitas e a diminuição dessas receitas. Quando a gente aumenta as receitas, tudo fica igual, exceto a taxa de receita, né? E ela, de novo, varia entre 12% a 15%, né? Nessa estimativa que eu fiz. Então, quando aumenta lá para 40 milhões, ele tem um reflexo diretamente, exatamente na taxa da receita. Então, e ela aumenta. Então, quando a gente tem esse aumento, ela vai impactar diretamente aí nesse caso. Já no caso da diminuição, é inversamente proporcional, né? O que vai diminuir são as receitas, basicamente. O resto, lá tinha 40 milhões, aqui tem 32,3 milhões. Então, e os percentuais, eles giram de novo 15%, 16%, 17%. Já no aumento do cap rate, ele é um pouco em relação ao aumento das receitas, né? Ele é praticamente igual. Então, o teu reflexo, quando tu tem um aumento de cap rate, quando tu adquiriu um novo CRI, um novo prédio, alguma coisa nesse sentido, o mercado não, no primeiro momento, não valida nem a sua taxa de valor patrimonial, nem o mercado, mas as tuas receitas, elas aumentam. Então, aumentando o cap rate, aumenta as tuas receitas, mantendo de novo de 12% a 15% a taxa. De outro lado, com a diminuição, cai o valor de receita, basicamente, porque tu mexeu de 8 para 6 no teu cap rate. Então, isso vai ser normal o mercado entender dessa forma. E aí o cap rate, ele vem realmente com as aquisições ou quando se entrega, né, algum prédio, quando diminui isso, enfim, né, então o mercado entende dessa forma. E por fim, a gente vai falar da questão da vacância, né? Então, se tem a vacância, o que acontece? Diminui também a questão das receitas. De outro lado, fica tudo igual. E aí também os percentuais que nós vamos analisar aí, eles giram em torno de 15% a 18%. Eu acho que isso é importante que a gente tenha em mente também os impactos do percentual que vai ficar em relação ao 100% do fundo imobiliário, né? O que acontece com essa questão da taxa está representado aí. Então, baseado em tudo isso que eu passei rapidamente, esse material vai estar disponível lá, entra no Telegram do TIC do Investidor, que você vai ter acesso a tudo isso, vai poder calmamente analisar item por item. Porque eu queria me ater exatamente aqui, nessa planilha aqui, que é a planilha que vai trazendo a situação do IPO, do aumento ou diminuição do valor patrimonial, valor de mercado, receita, cap rate e vacância. Então, tudo aquilo que eu fui mostrando ao longo da apresentação, eu fui fazendo esse confronto aqui. E o que a partir das minhas premissas, da minha análise, o que ficou claro para mim? Que o valor patrimonial, ele é abocanhado pelo valor de mercado. Vocês podem ver que praticamente o valor patrimonial, ele é totalmente igual, exceto quando realmente o patrimônio, ele muda, né? Uma emissão, alguma coisa nesse sentido, né? Mas então... Giovana, posso interromper um segundinho? Claro. O que você está querendo dizer é que essas duas colunas ficaram praticamente iguais, com exceção aqui da diminuição do valor mercado propriamente dito. Ou seja, aqui é uma discussão quase que inócua, nesse caso. Exatamente. E o primeiro existe ali do IPO porque tu colocou a 110, que senão ficaria igual. Então, a gente está falando o quê? Que o valor de mercado, ele abocanha o valor patrimonial e abocanha o valor de mercado. Então, ele está bem representado. O que eu consegui, na minha análise, é dizer o quê? Olha, para mim, Giovana, com essas premissas, o valor de mercado, ele atende às oscilações do valor patrimonial, seja para cima, seja para baixo. E ele atende o seu próprio
valor de mercado. Então, aqui, ele está representado assim. O que eu trago e por que ao longo do que eu passei, aí das análises, eu fui falando dos percentuais. Porque exatamente, quando a gente tem uma média de 12% a 15% gerando como trava do percentual. Né? Eu comentei ali no início que tem fundos imobiliários já com 25%, que eu acho que se tu deixar, isso pode acontecer, claro que pode, mas a média dá um valor de 12 a 15, e aí o que a gente pode discutir é que pode ter um mínimo e um máximo, né? Então, que seria, vamos colocar muito entre aspas, tá, Baroni? A renda mínima garantida do gestor, tá? Muito entre aspas, mas que fique mais didático para todo mundo atender, o mínimo como renda mínima e o máximo como trava. Eu acho que... Se eu entendi sua proposta, Giovana, e esse exemplo seu ficou didaticamente fenomenal. O que é a renda mínima garantida do gestor? É que ele consiga saber que, ao receber, vou dar um número arbitrado aqui, no mínimo R$100 mil por mês, ele consiga dimensionar minimamente a sua equipe, mesmo num cenário de maior estresse do fundo, mas ele consiga manter a sua equipe também. Porém, por outro lado, você limita em 12, você colocou 15, mas pode ser 12, enfim. Nos seus estudos, por mais que você trafegue ali por aqueles cenários, você percebeu que entre 12 e 15 seria o número médio que mais vai atender, é isso? É isso. E um número próximo a 10%, se a gente repassar tudo, eu acho que é um bom número como a renda mínima, né? Então, porque grandes números, entre 10 e 12 ou entre 10 e 15% travado, né? Considerando sempre o valor de mercado como uma referência, até por questões regulamentares. E aqui eu quero falar uma coisa muito interessante, viu, Giovana? Nós temos que tomar alguns cuidados, que tudo isso que nós estamos falando aqui é uma proposta de mercado, mas que para se regimentar via CVM, órgãos reguladores, tem todo um trâmite legal também, não é uma coisa que o gestor pode arbitrar e falar, eu quero cobrar assim, tem toda uma limitação também. Mas, como a nossa ideia aqui é fazer propostas, né, você, recapitulando, aí você pode me corrigir se eu estiver errado, seria valor de mercado, vírgula, entre 10 e 12 ou entre 10 por 15% como limite máximo da receita bruta do fundo. É isso. Isso aí, dentro desse cenário que eu analisei. Né? Uhum. Então, sobre essa ótica, eu acho que, para mim, Giovana, não faz mais sentido a gente discutir patrimônio, ok? E mesmo porque eu quero ter fundos imobiliários que cresçam, entendeu? Nós tivemos recentemente um caso aí que eu me desfiz de uma posição, porque o fundo imobiliário ele não vai crescer, ele vai amortizar e vai devolver. Então, isso para mim não interessa, entendeu? Eu, como investidora, eu tenho um corte de ter X milhões de patrimônio. No momento em que tu perde esse corte, não me interessa, porque isso impacta em liquidez, isso impacta em um monte de outras coisas de fundo imobiliário que, conforme cada investidor vai estudando, vai fazendo seu operacional. Então, a discussão de patrimônio, Baroni, para mim, ela está encerrada, entendeu? Eu, Giovana, não vejo sentido da gente discutir patrimônio mais, tá? Então, fechou. O que a gente tem que discutir é, valor de mercado faz sentido? Tá, valor de mercado faz sentido. Percentual, renda mínima garantida e um teto faz sentido? Faz sentido. O Henrique vai trazer uma abordagem um pouco diferente aí, mas que também vocês vão entender que as coisas começam a saltar os olhos, né? Esse tipo de... A gente não está dizendo, olha, dona CVM, olha, doutor gestor de fundo, façam isso. A gente está no nosso papel aqui de traçar cenários. Eu poderia estar traçando cenários na minha casa quieta, como investidora, ou eu posso fiz todo esse trabalho, fico comigo ou disponibilizo para as pessoas refletirem em cima. Prefiro disponibilizar e que as pessoas critiquem também. Isso aqui não é uma verdade. Se alguém chegar aqui no chat, até nem estou vendo, mas se alguém chegar e dizer, isso aí, olha, tu fez todas as contas, não combina, não faz sentido, não vejo isso, não vejo aquilo. Olha, eu vou aceitar de bom grado e vou dizer, vem aqui e apresente a sua proposta, porque o Baroni está dando espaço para todo mundo, né, Baroni? Eu acho que isso é o fundamental e eu e o Henrique nos predispomos a isso, né? Então, a ideia é essa, tá? O que eu tinha para apresentar e para compartilhar é que, para mim, não discuto mais valor patrimonial, vamos discutir a mercado e os percentuais e as travas. Ótimo.
Bom, eu quero deixar aqui mais uma vez claro, a Giovana já participou de outras lives, mas eu queria ouvir de você, Giovana, que eu já passo a bola para o Henrique. Em algum momento, Giovana, eu falei para você o que você poderia falar ou não falar, que você poderia citar ou não citar? Não, inclusive me deixou bem à vontade de eu citar nome de gestoras aqui, eu que, por uma questão pessoal, acho que não preciso dessa mídia para colocar a minha posição real. Quem quiser, várias pessoas depois vieram me perguntar qual era a gestora que eu estava saindo, dos fundos imobiliários da última live, e você tem total liberdade de entrar nos canais do Ticker do Investidor e conversar comigo, fiquem bem à vontade, eu só não me sinto confortável aqui, e o Baroni, embora o Baroni tenha deixado isso aberto, eu não me sinto confortável aqui porque o fórum é dele, eu estou aqui como apenas para colocar um racional dentro dos meus estudos. Obrigada pela oportunidade, mais uma vez, e pela transparência de possibilitar esse tipo de discussão. Legal. Giovana, já coloquei meu e-mail aqui. Quem quiser ir para a terceira etapa da discussão, pode, e você já está convidada para seguir aqui como uma conselheira nossa, tá bom? Fica aqui com a gente, e vamos conhecer, então, o Henrique. Poxa, Henrique, seja bem-vindo. Começo já falando dessa forma para você. Em algum momento do nosso contato, eu fiz alguma ressalva, alguma coisa, e seja bem-vindo. Muito obrigado, Baroni. Para mim é uma imensa satisfação estar participando aqui do teu canal. Foi o canal onde eu comecei a aprender sobre fundos imobiliários 3 anos atrás. Comecei a ver teus vídeos toda hora, comecei a me acostumar com a ideia de fundo imobiliário, aprendi muito, comecei a engatinhar nos teus vídeos. Em nenhum momento tu me pediu que falasse alguma coisa ou que não falasse alguma coisa, até podia citar gestor, podia citar fundo, podia citar quem eu quisesse. Ali na minha apresentação eu não trago nenhum fundo explicitamente, até trago dados de um fundo, mas não cito nenhum fundo explicitamente, porque a ideia é discutir conceitualmente a ideia de uma forma de cálculo, e não um caso específico A ou B, né? Mas eu tive toda a liberdade para fazer a apresentação do jeito que eu achasse melhor. Eu estou fazendo questão de reforçar isso com vocês, até para dar possibilidade para outras pessoas que eventualmente queiram participar, para já se sentirem previamente à vontade para expor suas ideias. Em momento algum aqui, as pessoas vão imaginar que tem algum tipo de censura prévia ou de alguma coisa que possa cercear a livre e espontânea expressão de cada um. Bom, vamos para mais uma aula, né, Giovana? Vamos para mais uma aula, né? Arrasa, Henrique. Arrasa, Henrique. Vamos lá, Henrique, a casa é sua. Bom, me apresentando rapidamente, meu nome é Henrique, sou engenheiro ambiental, moro em Florianópolis, não atuo no mercado financeiro, sou um pequeno investidor que uso do método do buy and hold para um dia chegar na minha aposentadoria. A partir daquela live do dia 14 do professor Baroni, eu me senti convidado a trazer e expor as minhas ideias para contribuir nesse debate, né? Então, assim, apresentando rapidamente tudo que foi discutido e vem sendo discutido nos últimos meses sobre o jeito que é calculada a taxa de gestão e administração dos fundos, a gente tinha antigamente uma taxa que era cobrada sobre o VP, né, sobre o valor patrimonial, que ela era uma taxa estável, mas ela era uma taxa que dependia única e exclusivamente ali do laudo de avaliação e do crescimento do fundo. A mensagem era que se o fundo cresce, o VP cresce, a remuneração do gestor cresce. Ela não levava em conta a qualidade da gestão, se estava tendo muita vacância ou baixa vacância, bons contratos ou maus contratos, a mensagem para o gestor era crescer. Então, depois a gente teve uma evolução para a taxa de valor a mercado, que eu considero que foi uma evolução, porque indiretamente entra um componente qualitativo no cálculo, que é o que o mercado está achando desse fundo. O valor de mercado ele vai refletir mais ou menos o patrimonial, mas com um ágio ou deságio de acordo com o que o mercado está achando qualitativamente desse fundo. Porém, eu enxergo que a taxa, a valor de mercado, ela traz algumas assimetrias que estão deixando desconfortáveis todos os investidores, né? Por exemplo, em momentos de emissão, se o fundo faz uma emissão e aumenta o seu patrimônio, em D+1, o total de cotas aumentou, a remuneração do gestor aumenta. Só que o investidor não vai ver a sua remuneração melhorando. Na verdade, ele vai ver a sua remuneração piorando, porque a receita não aumentou e a base de cotistas aumentou. Então, no momento de emissões, o gestor tem uma vantagem e o cotista tem uma desvantagem. Então, essa é uma desvantagem da taxa valor-mercado que eu acho que precisa ser discutida e corrigida.
Uma alternativa que vem sendo bastante discutida é a taxa sobre receitas. A vantagem da taxa sobre receitas é que o gestor ele vai ser remunerado à medida que o fundo cresce, mas à medida que o fundo cresce e consegue comprar imóveis e locar os imóveis. Então, cada vez que não basta que o fundo cresça, ele tem que crescer e locar para que o gestor tenha uma taxa melhorada, né? Só que, por outro lado, também ele pode gerar alguns pontos negativos, que seria aquilo que o Baroni comentou na live do dia 14, que é dar um sinal errado, incentivar que o gestor faça giros para gerar uma receita artificial e pode acabar deixando, como a expressão do Baroni, o bagaço da laranja no final. Então, ele pode artificialmente girar os imóveis para gerar receita e machucar o patrimônio. E isso também não é vantajoso para o cotista. Pode parecer vantajoso no primeiro momento, mas a longo prazo não é. Então, o que eu trago de proposta? Uma taxa híbrida que reduza todas as desvantagens que a gente viu nos 3 exemplos e que tenha um maior alinhamento de interesse, tanto para o gestor quanto para o cotista, que tenha um ganha-ganha. Quais são as premissas dessa proposta? Assim, o que o cotista quer? O cotista quer que tenha alinhamento de interesse, que os dois ganhem junto, ou que os dois sofram junto, tanto o cotista quanto o gestor, e quer que o gestor cuide tanto do seu patrimônio como da sua renda. Então, as premissas para essa proposta seriam que o gestor seja remunerado tanto pelos custos fixos de administração fiduciária, taxa de CVM, taxa de escrituração, essas coisas assim, o valor do patrimônio do cotista, porque ele tem que ser cuidado, ele não pode depreciar com o tempo, a boa gestão de alocações, então, cada vez que o gestor tiver uma boa atuação que baixe a vacância ou que aumente as receitas, ele tem que ser recompensado por isso. E, da mesma forma, se ele deixa a vacância explodir ou se ele não faz uma boa negociação, as receitas vão caindo, a gente quer que ele também receba menos, porque a gente vai estar sofrendo. E que o gestor tenha seja remunerado se ele conseguir aumentar a distribuição para o cotista. Se ele mantém a distribuição ao cotista, ok. Se ele diminui a distribuição aos cotistas, a gente também quer que ele sofra junto com o cotista. Essa aqui é as premissas para a proposta que eu venho apresentar. E assim, não estou aqui para trazer uma proposta que vá espremer o gestor. Eu quero que seja uma coisa que ele seja bem remunerado, para que tenha profissionais qualificados, para que preste um bom serviço. Então, a ideia é montar uma composição de taxa que seja mais ou menos parecida com o que a gente tem hoje. Então, numa situação hipotética de equilíbrio, em que eu tenha um valor patrimonial igual ao valor de mercado, um PVP de 1, e que eu tenha imóveis com cap rate médio de 6,7%, numa situação hipotética dessas, eu teria a taxa cobrada como 1% do VP, equivalente à taxa cobrada a 1% do VM, equivalente à taxa cobrada a 15% das receitas, equivalente à taxa cobrada por essa nova forma híbrida. O que seria essa nova forma híbrida? Uma fatia dela seria cobrada sobre o VP, uma segunda fatia sobre o valor de mercado, uma terceira fatia sobre as receitas e uma quarta fatia sobre o desempenho do gestor, sobre o que ele está dando de retorno para o cotista. Então, assim, eu consigo dar o sinal para o gestor que ele vai ter que cuidar tanto do patrimônio como das receitas e melhorar o resultado para o cotista ao longo do tempo. Como é que seria esse cálculo? Ficou uma fórmula gigante, mas ela não é tão complicada de entender. O primeiro componente dessa fórmula seria 0,20% do VP. Por que uma fração sobre o VP? Para fazer frente aos custos fixos de administração fiduciária do fundo imobiliário. Então, vai ter custos que o fundo sempre vai ter, então faz sentido que tenha uma fraçãozinha que seja remunerado em função do VP. Mais uma segunda parcela de 0,25% do valor de mercado. Assim, a gente consegue refletir o que o mercado acha qualitativamente desse fundo dentro do valor que o gestor vai receber. Uma terceira parcela, a 4,5% da receita ajustada. Por quê? Quanto maior a receita, significa que o gestor está fazendo um bom trabalho de locação. Então, faz sentido que ele seja remunerado também pela receita. Esses 4,5% da receita seria 30% dos 15% da receita, que seria aquela terceira coluna mostrada anteriormente, né? E uma quarta parcela que para mim seria assim a cereja do bolo, que seria 0,25% do VP, da variação do cap rate sobre o VP ano contra ano. O que é isso?
Qual que é a ideia? Para simplificar, assim, vamos pensar em receita imobiliária do fundo por cota. Então, digamos que um fundo de base 100 tem uma receita imobiliária, em janeiro de 2020, teve uma receita imobiliária de 50 centavos por cota, por exemplo. Então, e agora, em janeiro de 2021, teve uma receita imobiliária, uma receita por cota de 60 centavos. Então, isso significa que, de 2020 para 2021, o gestor fez um bom trabalho, conseguiu ter uma receita melhor de um ano para o outro. Pode ser que tenha sido novas emissões com yield melhor, pode ser que tenha sido reajuste nos aluguéis, mas ele gerou resultado para o acionista, para o cotista. Então, essa variação de um ano para o outro, que passou de 50 centavos para 60 centavos, gera um delta de 120%. Então, vai ter um fator multiplicador de 1,2 nesse último componente. Então, ao invés de ele receber 0,25 do VP nessa última parcela, ele vai receber 0,25 do VP vezes 120%. Então, funcionaria como uma taxa de performance. Toda vez que, de um ano para o outro, o gestor conseguir gerar um resultado melhor para o cotista, ele tem um fator multiplicador maior que 1 nessa última parcela. Se de um ano para o outro, ele fez uma emissão, não comprou imóveis, não locou e diminuiu o resultado para o cotista sofreu, aí ele vai ter um fator redutor. Se em janeiro de 2020 era 50 centavos por cota de receita e agora é 40 centavos por cota, então esse fator multiplicador vai ser de 80%, então vai ser 0,25 vezes VP vezes 80%. Então ali ele vai sofrer junto com o cotista. Essa aqui é a proposta. E ali na parte de receita ajustada, seria ajustada só para retirar a parte de despesa financeira por alavancagem, para não ter uma distorção entre fundos alavancados e não alavancados, né? Se tiver alguma dúvida nessa parte, Baroni, fica à vontade aí para... Na verdade, não é dúvida, eu estou deixando você desenvolver o raciocínio, mas o que eu estou percebendo é que você criou um método aqui que parece complexo, mas a essência é simples. Você protege a taxa pelo patrimonial para falar, olha, o que é fiduciário seu está garantido, o gestor não vai ter que fazer emissão para pagar a conta do fundo. O valor de mercado é a parte sensível da visão do mercado para o fundo. O de receita é o alinhamento que está todo mundo discutindo, cai um, cai para o outro, sobe um, sobe para o outro. E a última parte é a performance, é o prêmio que o gestor vai ter se ele tiver feito um bom trabalho. E aí uma coisa vai refletir na outra, o valor de mercado vai aumentar, enfim, tudo vai conspirar a favor. Então parece complexo, mas a essência é correta, assim, na minha visão. Talvez pode ter uma sobreposição, uma mudança de taxas, de percentuais, não vem ao caso. Eu acho que o que a gente tem que elucidar aqui é que você criou uma composição híbrida que pode parecer extremamente complexa, mas para um sistema de administração fiduciária, é só você lançar a fórmula e aplicar que é calculado automático, né? E para o cotista, ele vai ver isso consolidado também, né? Não vai ter que ficar fazendo uma DRE, colocando centavo a centavo para saber de onde está vindo. Dinheiro não tem carimbo, nem para entrar, nem para sair. Qual que é a receita do fundo? Você não sabe se foi aquele locatário que pagou agora, se pagou antecipado, se não pagou. A receita do mês foi essa. E a despesa do mês foi essa. Ou seja, no final das contas, a gente vai ver uma coisa consolidada. E essa fórmula que parece assustadora, essa daqui, para um sistema fiduciário, é a coisa mais simples do mundo. É a coisa mais simples do mundo. Isso aqui eu tenho certeza que seria simples de ser aplicado. O que eu vejo dificuldade aqui é regulatória, né? Como é que se aprovaria uma mecânica dessa. Mas, enfim, nosso trabalho aqui não é discutir agora a lei. Nosso trabalho aqui é discutir uma proposta. A lei vem depois, né? A gente discute a proposta e a lei se enquadra. Pode seguir, desculpa te interromper, mas vamos lá. Eu agradeço. Aí, claro que esses percentuais todos podem ser calibrados, isso é uma ideia inicial. Não sei como é que ele vai se comportar para fundos que não sejam de tijolo, não sei como é que ele vai se comportar em situações muito, muito, muito extremas, então isso poderia ser calibrado sem dúvida, né? Mas a ideia é mais o conceito de que a taxa contemple tanto o patrimônio quanto as receitas e como a melhora de resultado para o cotista, né? Explodindo essa taxa de administração para a gente enxergar cada um dos componentes e como ele se comportaria num cenário real. Então, a gente teria ali o primeiro componente, que é o 0,20% do VP. À medida que o fundo fizer novas emissões, o gestor vai ser mais remunerado. À medida que o fundo cresce, ele vai receber mais por isso. E à medida que tiver uma reavaliação do patrimônio, ele
a remuneração do gestor pode subir ou cair em função do laudo de avaliação, né? A taxa a mercado também vai crescer com emissões e vai crescer ou cair conforme a percepção do mercado que esteja valorando aquela cota, né? A parte de receitas, o gestor ele vai ser remunerado toda vez que ele conseguir fazer locação. Então, aqui a gente atenua um pouco aquela desvantagem da taxa a valor de mercado, que o fundo, quando fazia uma emissão, aumentava o valor de mercado e já saía faturando toda a taxa de administração de cara. Aqui ele só vai faturar esse componente no momento que ele conseguir locar o imóvel e gerar receita para o cotista. Isso também é um incentivo para que o gestor faça sempre melhores negociações, conseguindo um cap melhor nos aluguéis, diminua carências, sempre em favor do melhor resultado do cotista. E consiga repassar o reajuste dos aluguéis também. Então, isso vai subir ou cair conforme as receitas do fundo sobem ou caem. E o último componente, ele vai subir ou cair conforme o valor patrimonial, conforme o tamanho do fundo, e vai subir ou cair se o fundo está melhorando ou piorando o resultado para os cotistas. Bom, partindo disso, vamos olhar agora os cenários trazidos naquela planilha do Baroni de 2 semanas atrás e usando os mesmos cenários apresentados pela Giovana, né? Num cenário base, em que eu tenho VP a 100 e valor de mercado a 110, eu vou ter as taxas ali muito parecidas, né? A taxa VP, a taxa valor de mercado, a taxa por receitas e a taxa híbrida vão estar todas muito próximas uma da outra, né? Até ali tem a taxa híbrida, ela está explodida nos 4 componentes, em cinza mais claro, né? E aí, o que acontece se, a partir desse cenário base, o fundo fizer uma emissão que cresça o seu valor patrimonial e não aloque esses recursos, fique com dinheiro em caixa. Então, nesse exemplo, o fundo passou ali de 500 milhões para 7 milhões e meio, de 500 milhões para 750 milhões de PL, né? Então, cresceu a quantidade de cotas de 5 milhões para 7 milhões e meio. E aí, de cara, quando a taxa é pelo VP ou VM, a receita do gestor vai lá em cima, independente se o recurso está em caixa ou não. Na modalidade de cobrança por receitas, essa taxa do gestor ela vai ficar congelada até que o gestor consiga gerar receita a partir desse capital que estava em caixa. E a taxa híbrida, ela fica intermediária entre a de receitas e a de valor de mercado. Ela não fica congelada como a de receitas, mas ela também não sobe tudo de uma vez como a do valor de mercado. Ela vai, tanto a de receitas como a híbrida, elas vão ir subindo à medida que o gestor for conseguindo comprar e locar esses imóveis. A gente reduz aquela simetria do gestor ganhar tudo de cara, né? Num cenário em que aumenta o valor de mercado, a gente tem a taxa do valor de mercado subindo e a taxa híbrida subindo, mas subindo um pouco menos do que a de valor de mercado. E a de receitas ficaria congelada, né? Num cenário em que diminui o VM, o valor de mercado, a taxa valor de mercado cai e a taxa híbrida cai, mas cai menos. Num cenário em que aumenta a receita, a taxa VP e a taxa VM, elas ficam congeladas nessa hipótese de VP a 100 e VM a 110, né? E a taxa de receita sobe. A taxa híbrida, ela sobe junto com a de receitas, mas não tanto quanto a de receitas. No caso de diminuição de receitas, o inverso. O VP e o VM ficam congelados, a taxa de receitas cai e a taxa híbrida cai, mas cai menos. E no cenário de vacância, que seria semelhante à diminuição de receita, né? A taxa por receitas cai e a taxa híbrida cai menos. Então, assim, concluindo, como é que funcionaria essa taxa híbrida em todos esses cenários analisados? Em todos os cenários analisados, a taxa híbrida foi mais previsível, tanto para os cotistas como para os gestores. O que foi o que eu achei assim, o trunfo dessa taxa híbrida? Em nenhum caso, a taxa híbrida foi a que deu o melhor resultado para o cotista, e em nenhum caso foi a que deu o pior resultado para o cotista. E, da mesma forma, em nenhum caso foi a que deu o melhor resultado para o gestor, e em nenhum caso foi a que deu o pior resultado para o gestor. A taxa a valor de mercado e a taxa só pela receita, elas acabam oscilando muito. Quando o valor de mercado sobe demais, a taxa
a valor de mercado sobe muito, o gestor tem uma remuneração muito melhor e o investidor tem uma remuneração muito pior. Quando, pela receita, se a receita sobe demais, pode chegar num momento que a taxa pela receita acaba ficando muito mais cara do que a taxa de valor de mercado. E aí acaba sendo mais benéfico para o gestor do que para o cotista. E essa híbrida, ela está sempre no meio do caminho, ela é menos extrema do que as demais. Conceitualmente, ela traz um maior elemento de interesse, na minha visão, porque ela dá o sinal para o gestor que ele vai ter que olhar para as duas coisas ao mesmo tempo. Ele vai ter que olhar tanto para o valor patrimonial, tanto para o patrimônio cotista, como para as receitas, que é o que importa para o investidor no longo prazo, né? Ele quer que as duas coisas estejam bem cuidadas, tanto o seu imóvel quanto o seu rendimento. Ameniza as distorções da cobrança do valor de mercado. Então, em casos ali, por exemplo, que nem em dezembro de 2019, que estava uma euforia, os valores patrimoniais a 1,20, 1,30, 1,40, os valores de mercado a 1,20, 1,30, 1,40, a remuneração do gestor é lá em cima e o cotista sentia na sua distribuição. E, da mesma forma, ameniza também nos casos em que tenha um pânico no mercado, como foi março, abril de 2020, que o valor de mercado ia lá a 70%, 60% do patrimonial. No momento que o gestor mais estava trabalhando, era onde ele estava menos recebendo. E o cotista acabou sendo, de certa forma, beneficiado, não muito beneficiado, porque também teve problemas na receita, mas acabou sendo um pouco beneficiado em relação à taxa de gestão nesse momento. Então, uma taxa híbrida que seja menos flutuante, ela acaba trazendo mais previsibilidade para os dois. E também, que para mim eu acredito que seja uma grande vantagem dessa taxa híbrida, ela ameniza a dor do cotista no momento das emissões. O gestor só vai ser remunerado, uma parcela da remuneração do gestor só vai vir a partir do momento que ele locar, e não só pelo crescimento nas emissões. E o gestor passa a ser cobrado também por proporcionar resultados crescentes. Então, com aquela última parcela, o gestor ele vai receber mais se ele distribuir cada vez mais dividendo para os cotistas. Aí, aqui para finalizar, eu trouxe um estudo de caso, assim, um caso real. Nesse gráfico a gente tem... Aqui eu peguei... O número de cotas é real, o valor patrimonial é real, o valor de mercado é real de um fundo existente. Só que essas taxas, essas distribuições, elas não são reais. Eu usei ali as formas do exemplo que a gente está trazendo, né? Então, na linha, a gente tem o resultado distribuído ao cotista, e nas barras, a gente tem a taxa de administração cobrada pelo gestor. Nos dois casos, elas estão apresentadas por cota. Então, a gente vê ali, o fundo nasceu em dezembro de 2018, tinha um resultado de mais ou menos 30 centavos por cota, começou a alocar, com dividend yields muito bons, chegou a um resultado de aproximadamente 90 centavos por cota. Lá em setembro de 2019 fez uma emissão, o resultado para o cotista saiu de 90 centavos por cota e caiu para 40 centavos por cota. E depois estabilizou de novo num patamar de mais ou menos 60 centavos por cota e agora em setembro de 2020 fez uma nova emissão. O que acontece com as taxas de gestão nesse exemplo? Em dezembro de 2018, quando o fundo foi criado, se a gente considerar a taxa a valor patrimonial ou a valor de mercado, o gestor ele já saiu recebendo sobre todo o patrimônio, todo o valor de mercado, independente do valor estar alocado ou não. Então, ele já recebia mais ou menos 8 centavos por cota, tanto a VP como a VM, tem uma pequena diferença. Se a gente usasse uma taxa por receita ou híbrida, essa taxa nasceria bem mais baixa, porque o gestor ainda não alocou todo o patrimônio. E ela iria crescendo à medida que as barras azuis, elas vão crescendo à medida que o resultado para o cotista vai aumentando também. Então, à medida que as linhas sobem de 40 centavos por cota por mês para 90 centavos por cota por mês, as barras também sobem, as barras azuis também sobem, que é a remuneração do gestor na taxa por receita ou híbrido. Mas, nesse momento ali, em abril até agosto de 2019, como o dividend yield dos imóveis era muito bom, nesse caso, a remuneração por receita acabou sendo muito maior do que a remuneração pelo VP ou pelo valor de mercado. E a híbrida é um pouco maior do que o valor de patrimonial ou de mercado. Em setembro de 2019, o fundo fez uma emissão que aumentou mais ou menos em 100% o número de cotas. Então, o que acontece com o resultado do cotista cai pela metade.
E a remuneração do gestor, a valor patrimonial ou a valor de mercado, ela fica constante, só que constante por cota. Como dobrou o número de cotas, em números absolutos o gestor dobrou a sua receita. E o cotista não viu resultado efetivo nenhum ainda. E a sua receita foi lá embaixo. Nos exemplos ali de cobrança por receita ou híbrida, no momento que a remuneração do cotista cai, a do gestor cai junto. E começa a subir à medida que o fundo vai alocando, o que parece fazer sentido. E agora, depois, em setembro de 2019, o fundo fez uma nova emissão, aumentou 70% mais ou menos o valor de mercado, e, de novo, o resultado para o cotista caiu, ele caiu lá de mais ou menos 70 centavos para 40 centavos. A remuneração AVP ou AVM continuou congelada na mesma faixa ali dos 8 a 10 centavos, só que sobre uma base de cotas muito maior. Então, de novo, o gestor aumentou seu resultado e o cotista teve seu resultado diminuído. Então, por isso que acredito que a gente tem que discutir tanto a entrada de um componente de receita como uma mistura de uma taxa híbrida para que tenha um maior alinhamento entre o que o gestor recebe e o cotista recebe. É isso, Henrique. Cara, fantástico mesmo. Giovana, eu queria te ouvir um pouquinho e depois eu quero tecer aqui alguns poucos comentários. Deixa eu só ligar o seu áudio, eu acho que está desligado. Pronto. Henrique, parabéns pela apresentação, né? Eu acho que tu conseguiu aí chegar próximo de um ponto de equilíbrio. E eu te ouvindo, eu comecei a me lembrar do que o mercado faz hoje em dia, né? Principalmente nessa questão de quando tem emissão, o valor de mercado destoa isso e o gestor já começa a ganhar sobre o novo valor, né? E o que os fundos imobiliários acharam como política de bom relacionamento com o seu cotista é abrir mão da taxa durante o período que não aloca ou durante quando está no CDI. Eu acho importante a gente trazer e refletir sobre isso também, porque quando tu olha o gestor, é o cara que está do meu lado, ele não é o cara que está contra mim, né? Eu acho que isso a gente tem que entender também. No momento que ele diz, olha, eu sei que eu vou tirar esse desconto, vou te dar momentaneamente esse desconto, porque o cenário econômico hoje é completamente diferente de 2, 3 anos atrás. Então, ele também entende isso, e ele também entende que o cotista está sofrendo com o valor alocado no CDI. Então, meu comentário em cima da excelente proposta do Henrique é justamente isso, que de certa forma, o mercado achou um ponto de equilíbrio aí. Eu acho que muito também vindo da parte dos gestores, de dizendo, olha, eu sei que eu ainda não estou fazendo o meu trabalho, então quando eu realmente alocar e tiver tudo contratado, tudo certinho, documentado, eu passo a cobrar. Então isso é um ponto importante que a gente também tem que levar em consideração. Só que o outro, aproveitando um segundo item, é o quê? Eu dei uma sugestão de, entre aspas, colocar uma renda mínima garantida para o gestor, e o Henrique deu uma sugestão de uma taxa de performance dentro da taxa de administração, da taxa de gestão. Pessoal, isso é espetacular que a gente consiga discutir estas novas propostas. Se você for parar para pensar, você vai perceber, puxa, pode para alguns não fazer sentido, mas o que a gente apresentou, que para mim está cada vez fazendo mais sentido do que tanto eu quanto o Henrique queremos, que é o quê? Não é que a gestora tenha menos pessoas, ganhe menos ou qualquer coisa desse tipo. Não, nem eu nem o Henrique quer isso como investidores. A gente quer que eles sejam remunerados conforme o mercado dita, e o mercado quem decide somos nós investidores, então todo mundo aqui tem um papel para ditar isso, né? Nos fundos imobiliários, o investidor pessoa física tem um papel muito importante nesse sentido. Então, a gente está aqui para dizer exatamente o quê? Poxa, nós estamos trazendo esse tipo de discussão, inovação e consideração para que os gestores também entendam que nós, investidores, também queremos o que eles ganhem, o que é deles de direito e o que o mercado entende que tenha que ser pago para eles. E, eu volto a dizer aqui, acho sensacional a postura dos gestores quando eles abrem mão da sua taxa para, ainda mais com essa Selic, que é 2%, ou que seja 3%, ou que seja 4%, não importa, eu acho que vai um número até 4, 5% essa Selic,
a demora de alocação vai refletir no dividend yield. E quando o gestor abre mão disso e diz, olha, eu entendo a parte de vocês, todo lado de vocês, isso para mim é fundamental. E é isso, Giovana, que nós chamamos de autorregulação. Se o gestor ele faz isso, ele desperta também em outros a necessidade de fazê-lo. E aquele que não faz, ele perde valor no mercado. Então, essa construção de valor é o que eu chamo de autorregulação. Eu quero aqui, previamente, encerrar com algumas coisas. A primeira é um jornalista em 1880, chamado Henry Louis Mencken, disse que para todo problema complexo, existe sempre uma solução simples, elegante e completamente errada. Simples, elegante e completamente errada. Eu acho que quem está achando que esse problema que nós estamos vivendo é simples, está muito enganado. Por quê? Porque eu poderia falar pontos positivos e negativos, como o próprio Henrique começou lá atrás, falando de vantagens e desvantagens, eu poderia falar inúmeras aqui. Só que nós temos que lembrar de um detalhe, que às vezes as pessoas não estão colocando na conta. Tem gente querendo que para cada emissão nova crie um fundo novo. Ou seja, a pessoa que fala isso, ela nunca sentou 2 minutos na cadeira de uma gestora para entender que isso é completamente inviável. Por outro lado, a gente quer uma indústria forte e crescente. Por que a gente quer uma indústria forte e crescente? Porque esses fundos imobiliários, quando tiverem 200 imóveis, 800 locatários, a dissipação de risco de receita vai ficando cada vez menor. Outro ponto que eu acho que eu quero evidenciar aqui, quando a gente fala um modelo 100% alguma coisa, é onde está o problema. 100% VP vai ter gente discutindo laudo de avaliação, chamando de fraude. 100% valor de mercado, vai ter gente falando que vai ter manipulação de mercado. E 100% receita, de novo, as pessoas não estão entendendo que existe uma diferença entre administração fiduciária de patrimônio e administração de contratos de aluguel. Fundo imobiliário não é uma imobiliária. Fundo imobiliário não é imobiliária. Você tem um imóvel vago, você aumenta, como o Henrique colocou, às vezes no momento de estresse, você aumenta a responsabilidade do gestor com a sua equipe, com o seu engajamento de busca de locatários, visitas, viagens no local para que você possa fazer as devidas reformas, acompanhamentos, vistorias, etc. E um modelo 100% indexado à receita, você tira a vontade do gestor de fazer isso. Você cria nele, às vezes, um adiamento para se fazer reformas ou retrofit, seja lá o que for, porque ele vai perder receita, aquele imóvel, às vezes, vai ficar fechado por 6 meses, 1 ano, fazendo uma reforma. Não é? Então, a gente tem que saber ponderar tudo isso. Ah, mas é fácil trocar gestor. Não é. Nós estamos chegando com fundos com 300 mil investidores. Para você trocar um gestor, você precisa de quórum qualificado. Ou seja, daqui a pouco nós vamos ter fundos com 500, 600 mil investidores. Para você conseguir um quórum qualificado aí de 100, 150 mil investidores que votem numa troca de gestão, é extremamente difícil. É um público ainda, vai ser um público cada vez mais pulverizado. Então, nós precisamos resolver e criar as nossas travas de renda garantida, como a Giovana colocou, de um modelo híbrido que vai indexando. Eu gostei muito do modelo do Henrique, que ele vai indexando o crescimento do fundo, ou com uma trava, como a Giovana apresentou. A única coisa que eu sei é que essa solução ela não é simples e que, por que não fazem isso? Por que já não está feito? Não é bem assim. Por isso que eu falo, a administração fiduciária envolve outras responsabilidades. A contabilidade tem que ser feita, né? A participação em assembleias vai ter que ser feita. A diligência jurídica, a revisão da diligência jurídica, ela vai ter que ser feita o tempo todo. E quando você coloca só pela receita, você está chamando aquele fundo imobiliário de uma imobiliária que só ganha quando tiver um fluxo de aluguel. Parece ser a alternativa mais interessante quando nós tínhamos um modelo de fundos imobiliários passivo, em que você tinha uma administração totalmente externa com algum parceiro, e você realmente fazia só uma administração de contrato de aluguel mesmo. Você não se preocupava com obras, com modernização e com reposicionamento dos ativos. Tá? Essa é a minha visão. Da mesma forma que eu respeitei Henrique, respeitei Giovana, tenho certeza que ambos me respeitam daqui também, e essa é a visão que eu compartilho. Tá? Então, não é uma solução simples. Eu acho que se a gente bater tudo no liquidificador, vai sair muita coisa legal, como saiu daqui. Henrique, muitíssimo obrigado, valeu aí a participação, obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade de ter trazido a minha ideia para a discussão, assim, a ideia contribui. Exato, e eu vou repetir aqui de novo, colocando o meu e-mail, tá? Quem quiser solicitar o material dos dois, Giovana e Henrique, vocês me autorizam a mandar aquele PDF que eu publiquei?
Ok, quem quiser pedir tanto a minha planilha quanto o material dos dois, podem me pedir aqui no e-mail que eu respondo para vocês com o maior prazer, tá bom? Com os arquivos em anexo. Essa é a segunda etapa do nosso papo, vou deixar em aberto por mais um tempo e, com certeza, trarei gestores, porque a gente precisa ouvi-los também para saber como é que é o dia a dia do custo de tudo isso, como é que as coisas funcionam, então tenho certeza que a gente vai conseguir ter alguma visão diferente também de quem está do lado de lá. Mas, por enquanto, a hora é do cotista, quem quer que seja, é só falar, tá bom? Professor? Oi, Giovana. Um único recado. Eu não quero ter razão, eu acho que nem o Henrique quer ter razão. A gente quer ganhar dinheiro e alcançar a independência financeira. Então, aqui a gente está contribuindo para a discussão sem ninguém querer ter razão. A melhor proposta é minha, a melhor proposta é dele. Não, eu quero continuar ganhando dinheiro e ter uma vida rumo à independência financeira e que a renda variável nos permita isso. É isso aí, Giovana. E eu acho assim, de novo, essa discussão teria um calor muito menor se a gente estivesse num cenário de juros de 6%, 7%, se o gestor estivesse comprando com cap de 10%, se o valor de mercado estivesse mais alinhado ao que o yield do fundo representa. Então, acho que hoje nós temos algum ruído aí. De novo, 2020 seria o ano das revisionais positivas, seria o ano da compressão da vacância nas suas mínimas quase que históricas, especialmente no mercado corporativo. Então, assim, essas discussões são válidas, porque, claro, discutir num momento de maior estresse é mais fácil de você enxergar, porque tudo vem à tona, né? Mas, por outro lado, a gente também precisa entender que o nosso arcabouço, tanto jurídico quanto monetário, nos fundos imobiliários, não é ruim. Eu acho que a gente já conseguiu construir muita coisa desde 26, 7 anos atrás, quando os fundos imobiliários começaram a ganhar evidência. O que a gente precisa entender é que eu chamo de gerações, né? A geração do fundo passivo, que o nome do fundo era o nome do prédio, depois a gente veio com os fundos ativos, depois a gente veio com os fundos temáticos, e agora a gente está caminhando para os fundos de properties, né? Ou seja, ou eu vou ter um fundo de tijolo e eu vou ter um fundo de ativos líquidos. Então, a evolução da indústria traz à tona algumas discussões e a gente precisa justamente debatê-los aqui para que a gente possa realmente evoluir, tá bom? Parabéns, por favor, compartilhem. Se você tem alguém que tem uma opinião forte, alguma coisa que está aqui querendo ter um debate tranquilo, sem nenhum tipo de cerceamento, o fórum está totalmente disponível para vocês. Peçam para que as pessoas venham aqui no canal. Se estiverem desconfortáveis, me mande o material, porque às vezes a pessoa é um funcionário público que não quer aparecer, ou tem alguma outra restrição, alguma timidez. Se quiser ficar só no áudio, eu compartilho o material e falo em seu nome. Não tem problema nenhum, mas compartilhem e tragam mais ideias. A gente precisa de ideias. A Giovana, ouvindo, ela tinha visto, que eu mandei para ela hoje de manhã, né, Giovana? Eu mandei hoje, ontem à noite, eu te mandei hoje de manhã. A Giovana, ouvindo o Henrique, já foi despertando coisas diferentes. Então, assim, exercitem esse processo de discussão, tá bom? Giovana, você que manda aqui agora, hein, Giovana? Você que é a chefa do nosso fórum aqui agora. Eu vou te eleger a delegada das taxas de fundo imobiliário, certo, Henrique? Posso colocar esse título, a embaixadora das taxas aí, ó? Claro. Jesus amado, que responsa. Não, eu só vou pedir para o pessoal também ter uma iniciativa que nem eu e o Henrique tivemos, né, e trazer propostas para discussão, né? Não adianta só ficar assistindo, contribua, porque assim a gente melhora o mercado. É isso aí. O Henrique, apesar da sua timidez, apesar desse jeitinho seu, você é do Sul, né? Você é de Santa Catarina, né? Sim, nasci em Porto Alegre, mas moro em Florianópolis. Pois é, um jeitinho meio mineiro aí, meio quietinho e tudo, mas arrebentou, deu um show. Obrigado, viu, Henrique? Volte sempre. Muito obrigado. Ó, e eu chamo vocês, se eu tiver mais pessoas querendo contribuir, eu volto a chamá-los e fiquem sempre à vontade aqui para a gente continuar o debate. Boa semana, e olha só que curioso, quarta-feira eu recebo aqui um gestor de um fundo de fundos que vai apresentar 5 cases que ele acredita para 2021. Olha que bacana. E eu vou dizer mais, eu não sei quais são esses fundos, vai ser surpresa para mim também ao vivo. Ele vai apresentar 5 cases que ele acredita. Eu não vou saber o horário agora de cabeça, mas quarta-feira à tarde eu tenho esse encontro com vocês, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, abraço. Obrigado.